Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao grupo de estudo Espírita Vida em Oração. No dia de hoje, iremos estudar o capítulo 16 do livro Os Missionários da Luz, da coletânea de livros do André Luiz, escritos através do Chico Xavier. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos e nos ajude a seguir nos estudos e a voltar a fazer lives. Sim, fazíamos lives em outra plataforma, mas ela excluía nossos vídeos a cada 30 dias. Isso fez com que bons estudos fossem completamente apagados. Por isso migramos aqui para o YouTube. E precisamos do apoio de vocês para voltar a ter um mínimo necessário de inscritos para poder abrir lives. As lives são mais legais, pois conseguimos interagir. As lives costumam ser mais longas, pois eu não tenho o trabalho de subir o vídeo para o YouTube, então, ou para outra plataforma que for. E eu preciso do apoio de vocês para isso, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Adriano, e junto com a minha esposa Caroline fazemos os estudos neste canal, às terças e quintas normalmente, onde às terças estudamos um livro voltado à doutrina espírita. Como eu falei, estamos na sequência de livros do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos nos missionários... Na quinta estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então vamos dar início aos estudos dessa noite com uma prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Te agradecemos, Pai amado, por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos acompanhar neste momento, bem como os nossos mentores e todos os benfeitores espirituais que vêm nos apoiar com o entendimento e com a compreensão. Agradecemos a todos os irmãos desencarnados presentes aqui conosco, que vêm acompanhar para que possamos juntos aprender um pouco mais a cada estudo. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos na luz, na graça e na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje daremos início ao capítulo 16 dos Missionários da Luz, intitulado Incorporação. Tá bom? Não vou fazer vídeos novamente muito longos, porque demora para subir na plataforma, já expliquei, né? Então vamos começar um novo capítulo. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, eu regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. A minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se ao compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de uma pequena pausa: estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e dos familiares. O mentor pensou por alguns momentos e respondeu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados
para o integral aproveitamento da experiência. Sobrem quase todos eles na investigação e no raciocínio. O que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera que o nosso amigo procura se adaptar presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelho mediúnico, e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, ele está comentando aqui, né, que vários amigos encarnados aqui estão orando, estão pedindo pela presença de uma pessoa desencarnada recente, muito querida. E que a família também está muito inconsolável com a perda, né, e tudo mais. E que então esse grupo estava solicitando, né, se seria possível, dentro das possibilidades, dos merecimentos de todos, fazer esse contato mediúnico. E aí o Alexandre ali, muito polido, de uma forma muito educada, ao invés de simplesmente falar assim, não dá, ele coloca a pessoa para pensar. E é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente responde algumas coisas de forma seca e de forma direta, e de repente uma resposta um pouco mais elaborada soa muito melhor do que um simples não. Às vezes um não pode soar grosseiro, né? Mas aqui ele dá uma resposta preparada, porque ele não é simplesmente, ele não está sendo simplesmente, como posso dizer, orgulhoso, vaidoso, tipo, eu que mando, eu sou o orientador, o que eu falo é lei, acabou, eu falo, vocês ficam quietos. Não. Ele expõe os motivos pelo qual ele não acha prudente. Então é muito válido. São diversos os motivos e todos muito fortes, se você pensar neles até isoladamente. E quando você junta todos e vê que essa situação ela tem todos esses pontos, você fala, não, pera lá, é inviável, agora não é a hora. Vamos ver aqui a conclusão. Euclides, o interlocutor, advogando a pedido veemente do círculo de amigos, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência, e que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho de nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Então ele acabou cedendo. O cara falou, eu entendo que pode não ser o melhor momento, mas assim, até bom pra eles viverem a experiência também, né? E o Alexandre falou, tá, tipo, beleza, podemos fazer, né? Vamos ver se vai ter poréns, né? E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos. Por que eu interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. O André Luiz já ia perguntar, né? Ele já respondeu. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos da psicografia comum.
acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir o nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores de consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior e não muito distante da crosta. Então ele fala que esse grupo ele é muito ligado à pesquisa, aos fenômenos, mas ainda falta a questão da emoção ali, do sentimento, né? Da moral. Eles estão muito mais interessados no aspecto científico da coisa, como a turma costuma falar, para entender o mecanismo, do que com a vontade de ajudar, né? De fazer o bem. Então, muitas vezes as pessoas ficam querendo muito saber como é e como funciona e esquecem do simples fazer, né? Você não precisa saber como um parafuso é feito, quantas voltas um parafuso tem na rosca do parafuso, quanto você precisa girar. Você só tem que simplesmente pegar a chave, posicionar o parafuso e apertar, né? E muitas vezes o que se precisa é que da ação. E se você ficar pensando muito, uma coisa simples tanto quanto apertar um parafuso, você vai levar uma semana até entender como aquilo funciona, como foi pensado, as voltas do parafuso, o ângulo da rosca e enfim, entende? Aí tá falando que para esse pessoal falta um pouco, né? Aí vamos aqui mais um pedacinho. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não, e com muitas saudades, inspirou o interlocutor. Pois bem, nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E eu deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a ele, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre, sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, um tanto quanto desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções e, não raro, vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Então ele fala que ele tem que levar a sério o que vai ser feito, que a intermediária vai ser uma conhecida dele e que ele não desconhece as dificuldades de um médium em satisfazer as particularidades técnicas de identificação do
dos comunicantes, né? Então, ele conhece o círculo que ele estava e provavelmente esse círculo tinha por costume interpelar tecnicamente muitas coisas do comunicante para garantir meio que ele era ele mesmo, sabe assim? Perguntas, trejeitos, frases, enfim. E dependendo se o espírito comunicante não estiver bem concentrado, como é o caso do Dionísio, ele pode ali meio que se atrapalhar e dar a impressão de estar fazendo, de que a médium está forçando, que aquilo ali é falso e tudo mais. Então ele fala que ele muitas vezes achou que era mistificação, ele mesmo lá enquanto encarnado. Alexandre, muito calmo, observou: pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, os nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. E antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor terminou: concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e me espere. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium por algumas horas com antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimos-nos em seguida, registrando os efusivos agradecimentos do interlocutor. Então, eu vou encerrar por aqui. Vocês viram que interessante? O finalzinho aqui, ele arremata de uma forma legal, porque é uma coisa que a gente percebe muito. Ainda mais quando a gente conseguia fazer com mais frequência os trabalhos em casa. Sempre que era dia de fazer os trabalhos, a Carol sempre comentava que, vamos dizer assim, a casa estava cheia, né? A casa tá cheia, estão preparando aí, deve ter muita gente para se comunicar. Porque ela fala, tô percebendo muitos vultos, muitos passantes do meu lado aqui. E aí ele deixou claro aqui, né, pro Dionísio que ele ia ser levado para casa da médium algumas horas antes para se harmonizar com a energia dela. Então, realmente, isso ocorre, né? Quando vão ter os trabalhos, normalmente os comunicantes são levados para próximo dos médiums para ter esse contato aí energético, tá? Então é isso, gente. Vou parar por aqui. O capítulo não dá nem na metade e a gente vai seguindo com esse estudo, tá bom? Muito interessante. Dessa vez ele está falando aqui, apesar de chamar de incorporação, e nós sabermos que não existe nenhuma incorporação, mas sim um contato mente a mente, vamos chamar assim. É interessante ver o fenômeno, e o André Luiz ele é muito minucioso, né, na descrição, então vai ser bem legal, tá bom? Então vamos assim, meus irmãos e minhas irmãs, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade do estudo e realizando juntos as vibrações dessa noite. Vibraremos nossas melhores energias a todos os irmãos necessitados que estão em nossos corações neste momento. Vibremos também por todos os irmãos que estão nas diversas regiões do planeta sofrendo com as dificuldades da guerra, com a falta de alimento, com a falta de água, com a falta de infraestrutura básica. Vibremos para que eles sejam acolhidos, sustentados e auxiliados por mãos bondosas. Vibremos para que os governantes desses países em guerra possam, em algum momento, se libertar dessas falanges que os cercam e só querem saber de destruição, para que possam dar ouvidos aos bons irmãos que os cercam. Vibremos por todos os irmãos que estão em situação de rua,
sem ter o que beber, o que vestir, o que comer. Que o auxílio chegue através de mãos amigas no momento certo. Vibremos por todos aqueles irmãos que se encontram encarcerados por infringirem as leis dos homens. Que possam pensar naquilo que fizeram e se arrepender. E possam planejar o que de melhor farão quando retomarem sua liberdade. Vibremos por todos os irmãos que estão doentes, acamados, internados em hospitais, em clínicas de todo tipo, que recebam o auxílio necessário através dos médicos, dos enfermeiros e dos nossos bons irmãos. Vibremos ainda por nossas casas, por todos que estão conosco em nossas casas, encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos de jornada, irmãos do coração. Vibremos também pelos que nos cercam, nossos vizinhos, sejam próximos ou distantes. Que todos possam estar suscetíveis à influência dos bons irmãos, possam receber boas energias, boas vibrações. E assim, Pai, te agradecemos o estudo, o entendimento, e não só isso, a presença desses bons irmãos, acompanhados do Mestre Jesus, que nos nutrem com bons pensamentos, com boas influências e boas energias vindas do alto. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus e até quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Tchau, tchau.